Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre nossas vidas, sobre os nossos familiares, as pessoas que pedem as nossas orações, os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço, então, minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, a palavra de Deus que acabamos de ouvir coloca-nos diante da questão fundamental de nossa fé. Quem é Jesus de Nazaré? Sejamos espertos, estejamos atentos a um detalhe importantíssimo. Jesus, nosso Senhor, distingue a pergunta sobre a opinião do mundo daquela outra que realmente importa. A pergunta sobre a fé dos discípulos. Quem diz o povo que eu sou? E as opiniões são humanas e, portanto, incompletas, parciais, superficiais e até mesmo errôneas.
por vezes absurdas. Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Ainda hoje é assim. O mundo não poderá jamais compreender Jesus Cristo em sua profundidade e verdade última. Uns acham-no um sábio, outros um iluminado, ou um filósofo, ou um humanista, ou um revolucionário romântico do tipo Che Guevara, ou um embusteiro, ou um louco. Outros acham-no, sinceramente, um alienado ou um falso profeta. Em geral, o mundo atual vê-lo quase como um mito, bonzinho, romântico, mas sem muita serventia prática. Mas Jesus, nosso Senhor, pergunta aos discípulos, pergunta a nós: e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro é perfeita, é completa. Tu és o Cristo, o ungido, o Messias de Deus. Esta resposta não veio da lógica humana, da inteligência ou da esperteza de Pedro. Em Mateus, Jesus afirma-o claramente: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. A afirmação do Senhor é clara, direta e gravíssima. Carne e sangue, isto é, a só inteligência humana, a humana razão e perspicácia não podem alcançar quem é Jesus. Somente na revelação do Pai, isto é, somente na experiência da fé da Igreja, iluminada e sustentada pelo Espírito do Cristo, nós podemos ter acesso ao mistério do Senhor Jesus, à sua realidade profunda. Portanto, não nos deve surpreender se o mundo tem dificuldade de crer realmente, de aceitar seriamente o Cristo e as exigências do seu Evangelho. Mas, atenção, com toda a sinceridade e franqueza, não devemos nos importar muito com o que as revistas e as ciências, história, sociologia, antropologia, dizem a respeito de Jesus Cristo. Elas, por vezes, podem até fazer algumas observações interessantes, mas de modo algum conseguem penetrar no núcleo do seu mistério. Ficam sempre no limiar, na soleira. Jamais a fé de um cristão irá basear-se em dados científicos. Isto seria uma tola e óbvia armadilha. Então, é na escuta fiel e devota da palavra, na oração pessoal, na vida da comunidade eclesial, no empenho sincero e sacrificado de viver o Evangelho com suas exigências e, sobretudo, na celebração dos santos mistérios
que podemos fazer uma experiência autêntica de quem é Jesus, o Cristo do Pai. Não cremos simplesmente no Jesus de Nazaré que a ciência ou a história pode apreender. Cremos no Cristo Senhor, crido, adorado, experimentado e anunciado pela Igreja, a partir do testemunho dos apóstolos, testemunho que lhes custou a própria vida. Mas tem mais ainda. O núcleo do mistério de Cristo é o mistério da Santa Cruz. Observe-se bem, assim que Pedro afirma que Jesus é o Messias, ele pontua, precisa, esclarece que tipo de Messias ele é. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eis, somente na cruz o discípulo pode conhecer em profundidade o seu Senhor. Mas a cruz não é uma teoria, é uma realidade em nossa vida e na vida do mundo. A cruz da solidão, do sofrimento, da doença, das lágrimas, da pobreza, da morte. Somente quando abraçamos na nossa cruz, a cruz de Cristo, podemos então compreendê-lo. Se alguém me quer seguir, quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Fora da cruz, fora do segmento de Cristo até o fim, não há verdadeiro conhecimento do Senhor. Não há a mínima possibilidade de uma verdadeira comunhão com Ele. São Paulo nos emociona quando afirmou: o que era para mim lucro, eu o tive como perda, por amor de Cristo. Mais ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele eu perdi tudo e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição. É preciso que rejeitemos claramente um cristianismo bonzinho, almofadinha, burguês, bem comportadinho, que agrade ao mundo e com ele procure um diálogo irenista e superficial. O cristianismo é radical, é escandaloso na sua essência, é incompreensível ao mundo. A linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Será que não andamos meio esquecidos disso? E, no entanto, para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Na fé, contemplamos a cruz do Senhor, tão dura para Ele e para nós, e vemos nela a fonte de purificação e de vida, de que fala a primeira leitura da missa de hoje. Do coração amoroso e ferido do Cristo, brota a vida do mundo e o sentido último da nossa existência.
As palavras são impressionantes. Derramarei um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim, quanto ao que transpassaram. Haverão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele o que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá uma fonte acessível para a ablução e a purificação. Compreendamos, não duvidemos. A fonte é o lado aberto do Cristo, o seu coração transpassado. É Ele o Filho único, o traspassado, o primogênito. Dessa fonte bendita jorram os sacramentos da Igreja, pelos quais nos é dado o Santo Espírito do Senhor, Ele que vem pela água e pelo sangue. Eis o escândalo. Não cremos nas soluções e modernismo e alarmismos humanos. Não cremos que a globalização trará a salvação. Não cremos que a ciência salve o ser humano dos demônios e monstros do seu coração. Não cremos que a tecnologia nos faça mais felizes. Não cremos que o esporte traga paz universal ou seja a vida. Não esperamos que o prazer e o poder nos saciem o coração. Não somos idólatras para a perdição. Cremos que Jesus é o Cristo. Cremos que pela sua encarnação, cruz e ressurreição, Ele nos deu uma vida nova, uma torrente de vida na potência do seu Espírito Santo. Cremos que Jesus é nossa verdade, o nosso caminho e o sentido último da realidade. Por isso, nele fomos batizados, dele nos alimentamos e nele queremos viver. Quando levarmos isto a sério, seremos cristãos e iluminaremos o mundo. Que o Senhor nolo conceda por sua misericórdia. Assim seja para sempre. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos.
renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado domingo e uma semana que se inicia cheia das graças e bênçãos de nosso bom Deus.